Juan Dias de Solís. Esse é o nome de um navegador marcante, a história dele é marcante no ano de 1515, aqui no litoral brasileiro, mais precisamente na região do Rio da Prata. Mas quem foi esse Juan Dias de Solís? Um navegador provavelmente português, naturalizado espanhol. É um pouco obscura a história dele, como muitas outras desse período, por falta de documentação e não. E o que a gente sabe sobre ele é o seguinte: ele matou a esposa, fugiu de Portugal, foi parar na Espanha, e como ele tinha já um conhecimento como piloto, era um bom piloto, né? Um piloto excelente. Só para a gente situar um pouco, há rumores, né? Há hipóteses de que ele tenha estado na viagem de Vasco da Gama de 1497. Outra hipótese é que ele teria sido um dos pilotos da viagem exploradora, da expedição exploradora de 1503, aquela do Américo Vespúcio. Enfim, o certo é que ele vai parar na Espanha, se naturaliza e se torna piloto-mor da Espanha, ou seja, o maior piloto, piloto-chefe, vamos dizer assim. É provável que, graças ao documento que eu mencionei na última aula, a Nova Gazeta da Terra do Brasil, a informação da viagem do Estevão Frois e do João de Lisboa tenha chegado aos ouvidos de Dom Fernando, rei de Espanha. E ele teria designado o Juan Dias de Solís para fazer uma viagem até aquela região, porque, de acordo com os principais cálculos, os mais aceitos, aquela região do Rio da Prata estaria na parte correspondente à Espanha do Tratado de Tordesilhas. Bem, de fato, essa expedição vai partir em 8 de outubro de 1515 e ela vai ter 2 caravelas, 70 tripulantes e mantimentos para mais de 2 anos de viagem. Bem, eles partem, o itinerário deles foi o seguinte: eles atingiram as Canárias, depois disso Cabo de Santo Agostinho, atual litoral de Pernambuco, Cabo Frio, atual estado do Rio de Janeiro, própria região do Rio de Janeiro, Cananéia, atual estado de São Paulo, e a ilha de Santa Catarina. E só depois de todo esse trajeto, eles partiram realmente para a foz do Rio da Prata. Em janeiro de 1516, então, eles vão atingir a foz do Rio da Prata. O principal objetivo dessa viagem era o seguinte: era explorar a região do Rio da Prata, confirmar aquelas notícias de que havia ali um caminho para muitas riquezas, para muita prata, e também tentar encontrar a tão sonhada passagem para o Pacífico, atingir a fonte das especiarias, que era Malaca, ou Malaca, na Ásia, na Índia, e verificar, através de cálculos astronômicos, se aquela ilha de Malaca, ou Malaca, pertencia à Espanha dentro do Tratado de Tordesilhas. Então esse era o principal objetivo da viagem. Bem, mas a história tem um tom muito trágico. O que acontece? Depois que o Juan Dias de Solís e seus homens atingem a foz do Rio da Prata e começam a explorá-la, o que vai acontecer? Então, você está descendo o litoral brasileiro de navio, então entra pela foz do Rio da Prata para o sul, ou seja, na margem esquerda de quem está navegando para o interior, você tem a região dos índios Charrúa, Buenos Aires, atualmente. Tá? E para o norte, ou seja, à direita de quem navega para o interior, você tem o Uruguai. Naquela região ali do Uruguai, não eram os Charruas que eram os índios que viviam ali. Eram ali alguns grupos indígenas, provavelmente dos Guaranis. O grupo dos Tupis Guaranis, como eu já falei aqui há muitos vídeos atrás, os Tupis propriamente ficavam mais ao norte e os Guaranis mais ao sul. Bem, o que vai acontecer? O Juan Dias de Solís
ver que os índios, os guaranis, estavam ali toda hora oferecendo alguma coisa, jogando algum tipo de objeto na praia para ver se os espanhóis desciam. Ele resolve, pega um batel lá, um bote, coloca o máximo de homens possível e ele desce para tentar travar contato com os indígenas. Ele é atacado, morto, todos são mortos, os do bote. E não só mortos, são mortos, esquartejados, assados e devorados, à vista dos outros homens do navio. Então você imagina que cena e que impressão que foi causada nesses homens. Então esses homens resolvem imediatamente voltar. E aí a gente tem o seguinte desfecho. É o seguinte. Eles partem, uma tempestade separa as duas caravelas, se perdem uma da outra. A primeira, que era pilotada pelo Francisco Torres, vai atingir o Rio de Janeiro, ali na região da feitoria do Rio de Janeiro. Eles vão abastecer de pau-brasil o navio, apesar de ser terra pertencente a Portugal. E eles vão resgatar, recolher aqueles 2 homens que foram deixados aqui como degredados pela nau Bretoa, o piloto João Lopes de Carvalho e o marinheiro Pedro Anes, ok? E aí, em 4 de setembro de 1516, eles vão chegar em Sevilha. Esse foi o destino da primeira nau. A outra nau, a outra caravela, naufragou perto ali, ao sul de Florianópolis, inclusive a praia o lugar onde eles naufragaram, hoje se chama Praia de Naufragados. Acho que ficam 50 quilômetros ao sul de Florianópolis. Bem, esses náufragos, que talvez de 10 a 20 náufragos, não se sabe exatamente quantos foram. Aliás, foram mais do que isso, mas de todos a embarcação naufragou, morreu um monte de gente, sobreviveram de 10 a 20. E esses homens vão ter uma participação muito importante nas próximas 2 décadas, tanto na exploração da região do Rio da Prata, como na colonização do sul do Brasil, beleza? Então é isso, pessoal. Essa foi a expedição do Juan Díaz de Solís. Chegaram no ano de 1515 e o desfecho dela se deu no ano de 1516 para alguns que voltaram para a Europa e para outros que ficaram aqui, se integraram com os indígenas e vão ter aí uma participação que merece destaque. A gente vai falar deles ainda, então, em vídeos futuros, tá beleza? Um abraço.